Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Lucas, sou aluno da FATEC Sunji Nishimura em Pompeia e este é o segundo vídeo referente ao trabalho da matéria de posicionamento por satélite com o professor responsável Fernando Nicolau Mendonça. E estou de volta para falar mais sobre a aplicação de insumos à taxa variável na agricultura de precisão. No vídeo anterior, constatamos como a atividade agrícola exerce fundamental importância para a manutenção e o desenvolvimento da vida humana. Vimos ainda que o surgimento da agricultura de precisão, que engloba um conjunto de ferramentas cada vez mais sofisticados, passou a contribuir imensamente para que a produção de alimentos ocorresse de maneira mais sustentável, proporcionando maior segurança alimentar, menor desperdícios de insumos e de recursos naturais. Tratamos também sobre a fundamental importância dos sistemas globais de posicionamento por satélite e falamos também brevemente sobre a variabilidade espacial. Para iniciarmos esse assunto, é necessário compreendermos que uma planta ou uma cultura só alcança o seu desenvolvimento satisfatório e adequado quando se encontra instalada em um solo fértil. Um solo que forneça todos os elementos essenciais dos quais a planta necessita em quantidades e proporções adequadas e esteja livre de materiais tóxicos ou qualquer outro impedimento para o seu crescimento. Em razão do solo se apresentar como um meio altamente complexo, se torna imprescindível conhecê-lo para que a prática da agricultura atinja a produtividade esperada pelo agricultor, que deve observar as melhores técnicas agrícolas para que as características de ordem física, química e biológica do solo sejam preservadas ou melhoradas com atenção e respeito ao meio ambiente. Então, é importante frisar que o solo é resultante da ação do clima e da biosfera, dos organismos vivos, sobre o material de origem, ou seja, os diversos tipos de rochas, que são agregados naturais formados de um ou mais minerais resistentes ou não à decomposição, cuja transformação em solo se realiza durante certo tempo, sendo influenciado pelo tipo de relevo. Dessa forma, o material de origem possui primordial importância na formação dos diversos atributos dos solos, como por exemplo, a textura, a cor, a composição mineralógica e a composição química. Então podemos dizer de maneira sucinta que o solo é basicamente constituído por 45% de minerais, 5% de matéria orgânica, 25% de água e 25% de ar, sendo dividido em três frações. Sólidos, que são agregados formados por partículas unitárias, cimentadas entre si, compostas por argila, silt e areia, sendo os agentes cimentantes, a argila e a matéria orgânica. Os líquidos, o principal meio para o movimento de minerais no solo, é onde ocorre a maioria dos processos químicos e biológicos, já que esses líquidos contêm os elementos macro e micronutrientes que são absorvidos pelo sistema radicular da planta, e por fim os gases, como o oxigênio, o dióxido de carbono e o nitrogênio, que são nutrientes essenciais para garantir a produtividade e qualidade dos produtos agrícolas. Além desses importantes elementos que integram o solo, vale lembrar que há outros de extrema relevância, que interferem diretamente em seus atributos físicos, químicos e biológicos, como por exemplo a matéria orgânica, que possibilita melhorias na estrutura e aeração, na retenção de umidade, na incorporação de nutrientes como o nitrogênio, o enxofre e demais outros, além da redução da plasticidade e da coesão do solo, favorecendo as operações de preparo e evitando a perda do solo por erosão, além do aumento do tamponamento do solo, que é a capacidade de restringir até certo ponto variações abruptas no pH da solução, que é a fase líquida do solo. O principal substrato para a formação da matéria orgânica no solo são os resíduos vegetais, sendo que a adoção de plantas de cobertura ao sistema de produção é a principal forma de agregar matéria orgânica ao solo, dos quais os micro-organismos são dependentes. A qualidade da matéria orgânica no solo sobre os micro-organismos são aferidos ou medidos pela biomassa microbiana, ou seja, o total de organismos presentes em uma amostra do solo e a atividade microbiana. No caso do plantio direto, por exemplo, a dinâmica dos nutrientes é alterada para melhor, provocando mudanças no micro-organismos, já que a camada superficial do solo recebe um incremento de matéria orgânica, permanecendo recoberto com restos vegetais de outras culturas que são mantidos na terra.
e a semente é inserida no solo sem o seu prévio revolvimento, o que melhora consideravelmente a qualidade do solo. Em solos arenosos e muito intemperizados, a matéria orgânica ajuda a manter os nutrientes, além de reduzir perdas por lixiviação, que é o processo erosivo provocado a partir da lavagem superficial, seja pelo escoamento ou por chuvas excessivas. A rotação de culturas também é um bom exemplo de boas práticas agronômicas, cujo objetivo principal é promover a preservação do solo, evitando a sua exaustão e obtendo-se como consequência a conservação das características físicas, químicas e biológicas do solo, além de uma maior produtividade. Atualmente, há uma melhor compreensão de que a diversidade vegetal dentro do sistema de produção é essencial para a manutenção da microbiota, que é o conjunto de organismos determinantes para a boa qualidade do solo na agricultura, da estrutura física e da saúde do solo. Hoje, alguns sistemas de produção não possuem aumento de produtividade, apesar da elevada fertilidade química, já que esse aumento só é possível quando o manejo, a calagem e a adubação do solo se encontra associada à rotação ou à consorciação de culturas e à introdução de culturas de cobertura, o que contribui para uma menor incidência de doenças e pragas em solos, um melhor enraizamento da planta e estruturação física do solo, e também uma melhor eficiência na absorção de nutrientes e na ciclagem. Apesar da adoção de todas as boas práticas que ajudam o solo a manter as propriedades adequadas para a produção de alimentos, há variáveis que se apresentam em decorrência das condições pré-existentes ou das características relacionadas com a formação do solo e as suas interações com a flora, a fauna e o manejo que o torna heterogêneo. Essa é uma questão que se deve ser levada em conta quando se pretende implantar qualquer tipo de cultura, já que a grande diversidade dos solos contribui para a heterogeneidade de suas propriedades e que, para melhorá-las, necessária se faz a aplicação de diferentes tipos de manejo que serão adotados pelo agricultor com base na análise individualizada dos atributos do solo, muitos deles gerados inclusive por fatores de difícil modificação, como por exemplo a elevação, a declividade, a textura, a profundidade de horizonte e outras coisas mais. Ocorre que, para conhecer essas e outras variações, o produtor necessita de ferramentas que indiquem quais são os pontos onde se encontram as deficiências que geram as principais limitações à produção, que poderão vir a ser sandas com o emprego de técnicas agrícolas para melhorar a fertilidade do solo, pois quando se busca racionalizar o manejo das culturas e do solo, é fundamental o estudo das interações entre produtividade, atributos e o relevo do solo, com o intuito de maximizar sua fecundidade de maneira sustentável. Uma vez que os recursos naturais e financeiros serão empregados pontualmente para melhorar somente a área que necessita ser corrigida, utilizando, para tanto, a já conhecida aplicação à taxa variável. Como já afirmamos no vídeo anterior, portanto, torna-se imprescindível a identificação da variabilidade espacial facilitada pelo uso do Sistema Global de Navegação por Satélite. Nesse caso, voltado às propriedades do solo, que afetam a produtividade das culturas, onde a análise detalhada de seus atributos pode indicar alternativas de manejo para a redução dos efeitos da heterogeneidade do solo agrícola. Dessa maneira, outra importante ferramenta vem ganhando cada vez mais destaque, tornando-se fundamental na análise das informações da variabilidade espacial e temporal das características do ambiente agrícola. E aqui estamos falando da geoestatística, que utiliza o conceito de variáveis regionalizadas na avaliação de variabilidade espacial por meio da extração e organização espacial dos dados disponíveis, de acordo com a semelhança entre pontos vizinhos georreferenciados, da qual trataremos em outra oportunidade. Assim sendo, para que se possa otimizar recursos, é importante que o manejo dos insumos esteja em conformidade com o potencial produtivo da área a ser cultivada. E sem dúvida, a aplicação à taxa variada se diferencia nesse aspecto daquela realizada pela média, ou seja, pela taxa fixa, como ocorre na agricultura convencional. Mas, para tanto, é necessário conhecer quais são as necessidades de cada talhão. Chegamos, dessa forma, em uma importante fase, um dos pontos cruciais para a correta tomada de decisão, que é a amostragem sistematizada do solo, o levantamento das informações que, após serem processados, irão fornecer, por intermédio de mapas ou laudo de avaliação, as variáveis sobre as propriedades do solo a ser cultivado,
de onde se pode inferir algumas das possíveis causas da variabilidade. A escolha da área a ser amostrada deve ser estratégica, pois os pontos de coleta são fundamentais para uma boa representatividade da área, e a qualidade da amostragem se torna extremamente importante, pois é a principal fonte de informação, servindo como parâmetro para a correção do solo e a adubação da lavoura. Assim, o ideal é que a área total, a área heterogênea, seja dividida em glebas, ou seja dividida em áreas homogêneas, delimitadas e dimensionadas de acordo com alguns aspectos de maior relevância, destacando-se entre eles a coloração e textura do solo, o relevo, o histórico de manejo, a matéria orgânica, o nível de nutrientes e a cobertura vegetal e a produtividade, para que se possa obter uma recomendação satisfatória e dentro da realidade de cada área, já que a interferência técnica e econômica no manejo do solo depende de informações precisas. Já se sabe, inclusive, que a observação de alguns parâmetros para a realização da coleta, como por exemplo a forma como é realizada, pode resultar em maior ou menor acurácia, motivo pelo qual se deve buscar sempre o auxílio de um profissional da área, de modo a orientar o agricultor sobre a qual melhor oportunidade, método e estratégia a ser utilizada para a coleta das amostras que irão orientar sua tomada de decisão. Dessa forma, tudo o que dissemos até aqui está demonstrado de maneira clara e inquestionável a importância do solo na produção agrícola, certo? Sendo, portanto, de extrema relevância reconhecer e identificar seus fatores limitantes de rendimento, saber sobre a capacidade de provimento de nutrientes, que servirá como base para a recomendação de corretivos ou nutrientes para a lavoura. Entender a variabilidade natural da área analisada, monitorando a fertilidade do solo e suas tendências a longo prazo, e ainda reconhecer o potencial de uso e manejo do solo na área, ou seja, buscar informações sobre a disponibilidade de água para as plantas, sobre o possível risco de erosão e sobre o potencial de mecanização, entre outros aspectos. Com essas explanações, é possível compreender a importância dos cuidados para com o solo, para mantê-lo sempre saudável, com o escopo de que haja o regular desenvolvimento das culturas e adequada satisfatória de produção de alimentos. O solo, como organismo vivo e dinâmico, deve receber o tratamento adequado para que se possa cumprir com a sua função de condicionar e sustentar a produção de alimentos, além de manter equilibrado o ecossistema que dele depende. E aqui encerramos a explanação sobre a heterogeneidade do solo. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos. No próximo vídeo a gente vai falar sobre máquinas que aplicam insumos à taxa variável. Então, a gente fica por aqui, tenha uma boa semana e até o próximo vídeo.